Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite a todos, Alessio, Leandro. Boa noite, Verinha, boa noite, Leandro, nosso convidado, a Célia que já nos acompanha, a todos aqueles que vão entrando, já vão se aproximando de nós espiritualmente, que também aqueles que nos assistem gravado, muito boa noite, prazer e honra, né, Celinha? Estamos aqui todos juntos para mais uma noite de aprendizado com o nosso convidado mais que especial, nosso amigo Leandro. Tudo bem, Leandrão? Tudo ótimo, vocês, boa noite e gratidão mais uma vez pelo convite, é sempre especial se reunir para aprender um pouquinho com todos. E é isso aí, tamo junto, meu parceiro. Vamos lá, Verinha, tá tudo bem? Boa noite também, né? Obrigado, Leandro, por ter aceitado o convite, né? Eu e o Alessio agradecemos demais, né? Nosso companheiro da nossa casa, CAI de Guaianazes. Também muito boa noite aos companheiros que estão ao vivo, os que entrarão também no programa gravado. E hoje, como o nosso companheiro Alessio está conosco desde do início, ele vai dar, né, trabalhar um pouquinho, né, Alessio? Como a gente brinca lá num outro grupo, nós vamos pagar dívida, né, Alessio? Exatamente. Inclusive, aproveita a oportunidade para fazer uma lembrança aos nossos amigos judeus, né, que hoje eles estão comemorando Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, né, desde do entardecer da segunda-feira até, mais ou menos agora, até às 19 horas, mais ou menos, é a comemoração do Ano Novo Judaico, né, eles estão comemorando a passagem do ano 5.786, né, que eles no calendário judaico. Então, possamos envolvê-los aí também, né, todas as pessoas em muito amor e muito carinho, principalmente, né, aqueles que seguem o calendário judaico, fazer essa singela homenagem e essa lembrança, uma data tão importante, né. Muito bem, então vamos, né, dando sequência ao nosso programa maravilhoso, Eu, Você e Emmanuel, na noite de hoje. Vamos dando início com a nossa reflexão inicial do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, seguindo aqui a sequência, a mensagem número 25, que diz assim: muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência poderia ser dedicado ao contato com o Pai que nos ama, mas que, invariavelmente, encontra-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, sem as quais homem algum poderá gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz, da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece. A oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia.
A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino, pelas palavras que brotam do nosso coração. Então, olha que mensagem muito bonita, muito profunda, e nos traz essa lembrança, né, da sintonia, né? Nós somos de acordo com o que estamos sintonizados. Se nós estamos em oração, estamos nos ligando diretamente com o alto, com espíritos de luz, né? Com toda a iluminação energética que nós precisamos. E quando nós estamos sintonizados com essas energias, se aproximam espíritos melhores, evoluídos, tem uma condição melhor da nossa proteção, tem uma condição melhor de nós tomarmos melhores decisões, né? Então que possamos acreditar, lembrando que oração são dois atos, né? Orar mais ação. Então nós temos que também fazer a nossa parte. Orar mais ação, oração. Então que possamos lembrar sempre disso, estarmos nos conectando com os nossos espíritos superiores, oramos diariamente, mas também fazemos por merecer tudo aquilo que pedimos e jamais esquecemos de agradecer por tudo que já temos e por tudo que somos, né, Verinha? Assim, no livro dos Espíritos, desculpem, mas eu não lembro a pergunta, mas sobre a oração, sobre a prece, né? A resposta é orar, pedir e agradecer, né? Então, que a gente tenha mesmo, né? E você bem lembrou dessa questão da ação, né? Porque não ficamos esperando, né? Minha mãe dizia assim, para a gente não ficar deitado em berço esplêndido, né? Achando que vai cair do céu, né? Porque não vai, né? Então, que a gente tem que também fazer por merecer e ter o esperar, né? A coisa acontecer, né? Para a gente também não atropelar. E o Cortella, como o Alessio gosta de falar bastante, né? Dele, e também o Paulo Freire, ele falam, né? Do esperançar, né? Que é essa esperança no agir, agindo, né? Fazendo, que é o movimento, né? E nós sabemos que nesse movimento é que as coisas vão acontecendo. Nós vamos melhorando a nossa sintonia, as nossas vibrações e vamos estando em condições, né, de estar recebendo. E se não, é porque ainda não estamos não somos merecedores, né? Mas fazendo sempre, buscando sempre, né? Na esperança e na fé e também na oração, né? Que é o que nos fortalece. Que já é também sobre um pouquinho do assunto que nós temos da noite de hoje, né? Que sempre tem muito a ver também, né? Com o nosso assunto. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que estejamos, assim, bem intuídos, né? Para a reflexão da noite de hoje, já cumprimentando toda a equipe espiritual de luz, que já se faz presente, os mentores responsáveis pela web rádio Cristo Consolador, os mentores responsáveis pelo programa Eu, Você, Emmanuel, os nossos mentores individuais e coletivo, também já vamos cumprimentando a todos que estão conosco ao vivo, os que entrarão também no programa gravado, também muito boa noite. E nessa sintonia de luz, de paz, de amor, já vem também como vamos cumprimentando nossa mãe, Maria de Nazaré, que já vem com seu manto azul celeste de luz, a nos fortalecer, nos amparar, nos proteger. Já vamos pedindo a ela que esteja sempre conosco, principalmente naqueles momentos de mais dificuldade, como disse a mensagem, que a gente possa estar buscando de uma forma mais tranquila, mais amena, sobre os nossos pedidos, as nossas orações. Vamos também pedindo a ela que nos conduza até o seu Filho bem-amado, Jesus. Diante do Mestre, já vamos assim agradecendo pelo seu Evangelho de luz,
seus exemplos de amor, de perdão, de fé, por ser o nosso governador planetário, e vamos pedindo a Ele que nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas, pois Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E diante de Deus já vamos nos ajoelhando em espírito e agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E já vamos assim envolvendo o nosso companheiro Alessio, que fará a leitura do texto, da reflexão da noite de hoje. Esteja bem intuído, nós bem receptível, para estar assimilando, compreendendo tudo que for dito e colocando em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, Verinha. Então vamos dando sequência aqui no nosso estudo. Hoje a mensagem, sempre, né, dentro dessa coleção maravilhosa. Nós vamos ver o Pão Nosso. É a mensagem número 122, Pecado e Pecador. Começa aqui com uma passagem de João, né? Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. João, capítulo 11. E aí vem aqui a explanação de Emmanuel, né? A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo e infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampara-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens, por marco sublime do reino celeste. Então, é uma mensagem
maravilhosa como sempre, né? Emmanuel nos traz sempre essa reflexão, e justamente para que nós possamos tentar fazer essa separação, né, entre o ato em si e o ser humano. E é muito difícil, porque quando a gente vê essas atrocidades, é natural vemos quem cometeu como se não fosse filho de Deus, né? Como se não fosse nossos irmãos, né? Uma vez que Deus é único, é o Pai, é o Criador, todos nós, criaturas de Deus, somos irmãos. Mas nós não vemos assim, né? Diante da maldade, principalmente quando é algo que chega, né? Como diz, as atrocidades, né? Então a gente vê aquilo como separado, como algo que deve ser extirpado, né? A pessoa em si. E é aí que Emmanuel nos traz essa luz em cima, né? Inclusive, algumas doutrinas separam entre céu e inferno, Deus e o diabo, demônio, como se não fosse criação, né, de Deus, porque a gente, na própria Bíblia, fala do anjo caído, né, que seria o demônio, nada mais é do que filho de Deus também, né? Porém, dada aquela história bíblica, ele foi expulso do paraíso, e aí montou o inferno, então como se fosse algo contra, né, a lei. Óbvio que está distante, né, do Pai, distante do Criador. Mas Emmanuel nos traz justamente para vermos desse outro prisma. Ao invés de colocar bem contra o mal, colocar Deus contra diabo, né, o demônio, seja lá o que for o nome, é colocar aqueles que estão mais próximos de Deus na sua evolução moral e aqueles que estão mais distantes. Então, ao invés de nós extirparmos, excluirmos, como se não fôssemos filhos de um mesmo pai, ele nos dá essa orientação de trazer aqueles que não pressentiu, né, a luz do Criador, de estar distante de Deus, para mais perto, né? Então é uma mudança aí, que está ligado diretamente com o perdão, né? É a questão do perdoar. E se caso nós vemos aquela pessoa que atentou contra nós mesmos diretamente, né? Hoje a gente também está aí vulnerável, né, nesse planeta, a assaltos, a sequestros, a golpes, né? Só hoje já tentaram 3 vezes. Então, como nós estamos aí de uma forma vulnerável, que nós possamos também, caso nós vemos essas pessoas como inimigos, né, da nossa paz, que nós possamos lembrar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, né? O capítulo 12 nos traz todo esse direcionamento, inclusive explicando o que é amar os inimigos, né? Que é uma grande e importante reflexão, que não quer dizer que a gente tem que ir lá e jantar no domingo, trazê-lo para dentro da nossa família, para o nosso convívio. Não é isso, amar os inimigos, mas é simplesmente não nutrir por essas pessoas aquele sentimento de vingança, de ódio, de raiva. Porque, como a nossa amiga Verinha sempre diz, né, quando nós temos esse tipo de sentimento, é como se nós tomássemos o veneno esperando que a outra pessoa morra. Então, que possamos, dentro do possível, perdoar na nossa mente em não nutrir nenhum tipo de sentimento ruim por essa pessoa. Mas como fazemos isso, né, de coração e não da boca para fora? Agindo dessa forma que João nos trouxe, que Emmanuel nos explicou. Separar o ato da pessoa. Bom, foi um ato de maldade, um assalto, uma tentativa de alguma coisa de golpe, pode ter sido. Porém, quem está por trás disso é uma pessoa necessitada. É uma pessoa que precisa, não vamos dizer que é santo, né? Espera lá. Temos que punir, nós não. A justiça
tem que punir, e a divina também. Eles vão fazer. A nós, nos cabe ao quê? A pedir pela pessoa que encontre um caminho melhor, que encontre, assim como nós estamos buscando, né, o nosso caminho, que ela também encontre o seu caminho, que ela também possa entender o mal que ela está fazendo para si própria. Porque quando essas pessoas atentam contra outras, nós, como vítimas, estamos pagando um boleto que ficou para trás. Seja numa outra vida ou seja nessa própria. Porque Deus, Jesus e todos os nossos mentores, eles têm condição de protegermos. Nós não pedimos nas nossas orações, né? Nós falamos aqui no início a importância da oração. A gente pede proteção o tempo todo. Mas se eu preciso passar por algo similar, algum tormento desse, é porque tem o amparo da espiritualidade. Mas nós precisamos passar. Então, essas pessoas que cometem esses atos, que estão distantes, nós precisamos tentar reagir desta forma. Se ela cometeu um ato, ela vai pagar. Seja nessa vida, seja por outra. Mas não pela minha mão. Porque senão eu deixo de ser a vítima e passo a ser o algoz de alguém também. Tanto quanto. Então essa é a reflexão. Essa é separar o pecado do pecador. O pecado que a pessoa cometeu, ela vai responder por aquilo. Seja no âmbito nacional aqui, no âmbito nacional não, no âmbito terrestre, né, na justiça do homem, que é falha, então nem sempre ele vai pagar, mas a divina é 100%, é certeza, porque ela é perfeita. Ela não falha. Então, em algum determinado momento, assim como nós tivemos que ser a vítima, provavelmente nós fomos o algoz lá atrás também. Nós somos os pecadores lá de trás. Mas nós somos a pessoa que está em busca de algo melhor. Então é essa separação que a gente precisa fazer, que é muito difícil. Principalmente quando é conosco diretamente. Mas se a gente ainda não tem o amor verdadeiro de Jesus a perdoar de pronto, de uma forma totalmente sincera, vamos então perdoar por interesse nosso mesmo. Vamos entender que esse tipo de sentimento só faz mal ainda mais para nós mesmos, onde nós podemos deixar de ser a vítima para nos tornarmos igual àquele que nós estamos criticando, que fez aquele ato. Porque o que nos difere, né? Uma pessoa que comete um ato de atrocidade com alguém e nós vamos lá para nos vingarmos e cometemos o mesmo ato de atrocidade com essa pessoa. E muitas vezes nós usamos a palavra justiça para definir isso. Então, existe uma linha muito tênue entre justiça e vingança. A justiça não cabe a nós. A vingança, muito menos. Então, que possamos entender, procurar separar o ato, que vai ser punido, mas atrás daquele ato existe uma pessoa que tem pai, tem mãe, que pode ser que esteja encarnado ou já desencarnado. Também tem o mentor dele, que está ali orientando, mas a pessoa está se distanciando. Então, que possamos, nesses momentos, orar para que, pelo menos, tudo que envolve este irmão possam ser fortalecidos esses laços para que a pessoa desperte, para que ela busque, porque quando todo mundo tiver com essa ligação, né, com o plano espiritual, essas atrocidades vão diminuindo, até que não exista mais no nosso planeta. E isso é uma outra história que, se der tempo, a gente conta um pouquinho. Certo, Leandro? Certo. E refletindo até os seus exemplos, Alessio, a gente vê o quanto ainda o orgulho e o egoísmo são barreiras que impedem a gente de praticar o perdão, que é tão libertador na nossa caminhada, né? E por mais que ainda estamos
bem distantes da evolução de Jesus, mas podemos nos espelhar nos seus exemplos. E olha, no momento da cruz, né, quando Jesus estava na cruz, que ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, olha, no momento mais desafiador, ainda pensou em toda a humanidade, né? Então a gente vê um grande exemplo em toda a caminhada. E lembrando, né, que a gente vive num mundo de provas e expiações e também temos nossos deslizes, por mais que não seja atrocidades, mas ainda a gente comete, né? Seja um conflito no trabalho material ou dentro do nosso lar que a gente ainda não tem a sabedoria, né, o discernimento para conseguir lidar com aquela situação. Muitas vezes a gente alimenta um sentimento por dias, por meses, até anos, né, com a própria família, por conta de uma situação que às vezes a gente nem lembra o que aconteceu. Então é importante a gente refletir sempre, porque às vezes a gente acha que é algo que é distante, que seja um criminoso, seja um furto ou um crime de mesmo, né, que a gente vê nesses jornais, em veículos de comunicação, mas não, tem coisas pequenas no nosso dia a dia que a gente alimenta e às vezes, né, faz o mal para nós mesmos. Então é uma reflexão para a gente também fazer essa autoavaliação, né? Como na doutrina espírita, nas escolas de aprendizes, a gente fala sobre a reforma íntima, né? Sobre olhar para dentro de nós, o quanto é importante também para que a gente também tenha condições de se libertar. Que a gente fala de receber o perdão, mas será que a gente está preparado também para perdoar, né? Então são os dois lados, né? Eu acho que é muito mais louvável a gente refletir hoje de dar o perdão do que pedir o perdão, saber que a gente cometeu, né? Algo que vai prejudicar a jornada de alguém, né? Então é importante a gente refletir e até sobre a evolução de grandes exemplos na nossa caminhada. Olha a conversão de Paulo, né? Que Paulo perseguia os cristãos, perseguia Jesus e no final, olha a linda jornada que Paulo teve. Então é para a gente também se espelhar para que a gente possa mesmo tentar fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem hoje e saber que esse ressentimento é algo que vai prejudicando nós por dentro, né? E a gente vê que no nosso dia a dia, quando a gente acaba alimentando esse sentimento inferior, o corpo ele já dá sinais. É uma dor de cabeça ou alguma enfermidade que possa apresentar mesmo na nossa caminhada. Então, que a gente pegue como exemplo todas as situações que acontecem no nosso dia a dia. E para isso a gente precisa, né, desligar um pouco o piloto automático e começar a refletir. Às vezes a gente tenta adiar essa reflexão, até uma conversa, né, digamos assim, né, com alguém que possivelmente nos prejudicou, mas é algo importante para a nossa caminhada, né? Faz parte mesmo da nossa evolução. E claro, né, isso vem com o tempo, e como o Alessio bem trouxe aqui, né, que o amor, quando a gente fala de praticar o amor, não significa que esse perdão, esse amor, a gente tem que conviver, mas o fato de a gente já não conseguir não nutrir mais pensamentos inferiores, já é um grande caminho. E a gente vê também, eu tenho uma história que eu acho muito bacana, que é do Zaqueu, né, que era o cobrador de impostos, que ele não tinha piedade, né, para cobrar os impostos, muitas vezes utilizava de algumas formas não tão lícitas para conseguir obter essas cobranças. E no final, né, os exemplos de Jesus tocou no seu coração e ele transformou a sua vida, né? Começou a devolver todos os impostos que foram cobrados e seguir uma caminhada totalmente diferente. E é muito interessante a gente também refletir que cada um de nós tem um grau de evolução e o seu tempo. Muitas vezes, quando a gente vê isso na casa espírita o tempo todo, se eu soubesse que era tão bom, né, a doutrina espírita ou os exemplos de Jesus, eu teria iniciado antes. Mas a gente sabe que tudo tem um momento certo para acontecer na nossa vida. A gente não consegue pular etapas. E graças a Deus, né? Porque imagina com a nossa evolução, se fosse com salto, será que a gente ia conseguir refletir de todas as etapas que a gente conseguiu superar? Então, é degrau por degrau mesmo, que a gente vai construindo mesmo a nossa mudança, a nossa transformação. E passar por esse processo é importante mesmo para que a gente
tenha essa estrutura emocional, espiritual, né, e consiga enxergar essa evolução. E aí, quando a gente fala de evolução, a gente pode trazer até sobre outras existências na nossa caminhada espiritual. Quantas reencarnações a gente precisou para chegar nesse momento, e quando a gente para pensar ainda hoje, a gente vê o quanto a gente precisa ainda aprender, evoluir, quantas tendências a gente ainda tem, né, na nossa vida que a gente precisa deixar de lado, né? Mas a gente sabe que esse processo ele é importante mesmo e que a gente possa sempre se lembrar de não tentar realmente pular etapas, né? E saber que de grandes exemplos, né, como Zaqueu, quanto tempo ele demorou para se transformar? Paulo também precisou para se transformar na sua vida. E nós, né? Olha o grande exemplo de Paulo, mas quando a gente compara a nossa vida com Paulo, a gente vê que tem uma distância muito grande, mas sabemos que temos essa condição. E se temos essa oportunidade de estarmos nesse mundo material, é porque é uma oportunidade que Deus, na sua infinita bondade, nos permitiu para que a gente siga essa busca pela evolução espiritual. Né, Verinha? Ah, sim, brigando aqui com o mouse, né, para abrir o microfone. E vocês podiam ter continuado, pode continuando, porque está sensacional. Estou aprendendo bastante. E refletindo, né, porque a gente vai ouvindo e vai trazendo, né, para o nosso dia a dia, para alguma situação, como vocês bem colocaram, e eu vou fazer como o Leandro, né? Vou pegar o gancho, né? E esse texto tem muitas passagens, né? Para nos chamarmos atenção. E tem aqui no terceiro parágrafo, e ele diz assim, Emmanuel, né? O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus, né? Ou seja, está distante das suas leis, né? Que está distante de estar praticando as leis de Deus, a lei do amor, da caridade, do perdão. E muitas das vezes nós colocamos essa questão do pecado, né? Do mal ou de algo ruim, como se isso tivesse vida, né? Como se fosse uma pessoa. E aquele que está praticando fosse uma vítima, né? Ai, se deixou levar pelo mal. Ai, se deixou levar por essas situações. Mas não, nós precisamos nos conscientizar que essas mazelas estão dentro de nós. E o mal, ele só existe, essas coisas só acontecem porque nós praticamos, né? O pecado, ele, né, esse pecado, né, sabemos que dentro do espiritismo nem usamos esse termo, né, mas vamos colocar aqui no termo de algo ruim, né, ele só existe porque nós praticamos. Então, à medida que nós estamos chegando próximo a Deus, como João fala, né? À medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos nos conscientizando, como esses belos exemplos, né? De personagem que vocês deram, à medida que nós vamos, né? E nós também podemos, né? Não ser, né, Paulo, né? Mas vamos, né? Na nossa jornada, na nossa caminhada, à medida que nós vamos nos conscientizando das leis de Deus, da lei de ação e reação, como vocês bem colocaram, né? De que se eu estou sofrendo por alguma situação é porque eu atraí, eu estou precisando, eu preciso resgatar aquilo, né? Algo. Então, à medida que eu vou, nós vamos nos conscientizando, nós vamos nos aproximando de Deus, né? E aí nós vamos nos distanciando dessa prática, né? De praticar esses atos.
porque o ato ele só existe porque nós praticamos, né? Não é, a gente às vezes tem essa sensação de que tem vida própria, eles não têm. Nós é que estamos dentro de nós esse mal, essas mazelas, e vocês bem lembraram, né? Por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, né? Dessas nossas mazelas ainda que tanto cala dentro de nós, e aí a gente vai praticando, e como a gente sempre comenta aqui, ainda justificando, né? Ainda justificando. Principalmente quando é uma vingancinha, né? Quando é uma coisa ali, não, mas veja bem, né? Como diz o Alessio, né? Né? Então a gente ainda, além de praticar, ainda justificamos. Temos, né? Dar conta de o porquê fizemos, né? E é bom a gente estar sempre lendo, refletindo, para justamente ir buscando dentro de nós essas mazelas, né? Retirando e buscando cada vez mais estar próximo, porque sabemos que quanto mais próximo de Deus, né? Mais próximo nesse sentido, né? Das suas leis, mais estaremos, né? Não tendo outros conceitos, né? Outras atitudes, essa atitude de pensar mais, de não levar a ferro e fogo, de não se vingar, de observar aquela pessoa e ter um entendimento em cima daquilo que a pessoa está fazendo, não ver mais como inimigo. Tem uma passagem belíssima, né, do livro André Luiz, Nosso Lar, que também tem no filme, que eu sempre comento aqui porque eu acho muito, muito bacana essa passagem, que ele está lá na Câmara, né, que estão recebendo os irmãos, né, os recém-chegados no Nosso Lar, e a mentora pede para ele, né, eu sempre esqueço o nome dela, me perdoem, né, fala para ele auxiliar, e ele tem um ataque, né, de vaidade, né, e fala que não, que ele é médico, que ele não vai limpar, né, que aquilo é para enfermeiro, né, e depois passa um tempo e cai a ficha dele, né, ele se toca, né, do que ele fez, e ele vai pedir desculpa, e ela fala que não precisa, porque ela não se sentiu ofendida, que só se pede desculpa para quem se sente ofendido. Então, veja, né? Nós vamos chegar nessa condição de cada vez mais próximo de Deus, até de perceber a dificuldade do nosso irmão. E aí também não vamos mais ver como inimigo, ou não vamos nos ofender tanto, né? Como ainda nos ofendemos. Por que a gente vê como inimigo, ou queremos ainda vingança, isso e aquilo? Porque nós nos ofendemos muito ainda, né? Nós não perdoamos, como vocês bem acrescentaram, nós ainda temos, né, o nosso orgulho ainda calando muito forte, né? Tem uma mensagem no livro Vigiai e Orai, que o irmão José diz justamente sobre isso, que a gente dá muito valor, né, às coisas e a nós, né? Por isso que a gente tem essa dificuldade. Então, que a gente possa, né, estar realmente buscando dentro de nós essa transformação, essa mudança que é possível, né? Porque temos esses belos exemplos, como vocês colocaram, e tantos outros, né? E mais ainda, né? Que sabemos que esses nossos irmãos também não vão passar, como nós também não vamos passar, no olho por olho, né? Que Jesus disse, e Pedro também, né? O amor cobre uma montanha de pecado. Então, sabemos que pelo amor, nós também vamos amenizar a nossa passagem, né? A nossa situação e a do outro. Uma vez que eu não estou vibrando,
que eu não estou querendo a vingança, que eu não estou desejando que ele pague, que ele vá rever, né, aquela situação, aquilo também vai amenizar, com certeza, né, a vida e a trajetória do nosso irmão. E é claro, e muito mais a nossa, né? Porque a gente vai se depurando e também não trazendo mais tantas questões, né? Para as nossas próximas reencarnações. E como o Alessio bem lembrou, né? O capítulo não foi à toa que Jesus nos pediu para amar os inimigos, né? Que é justamente para nós ainda um pouquinho longe, mas é a prática, né? A prática do amor, a prática do perdão, a prática do entendimento, a prática de não acabar sendo qualquer coisa está nos afetando, né? A gente se incomoda por qualquer coisinha, né? A gente já se sente ali ofendido, né? Então, que a gente tenha, né? Esse conceito, né, melhor sobre o outro, que a gente tenha mais entendimento e também mais empatia, né, já que nós também ofendemos, né, e muito, né, e muito. E eu sei que o Alex está olhando no relógio, nossa, porque voa, né, é impressionante como passa rápido. Então, já vou também fazer minhas considerações, e eu gosto muito desse livro também, que é do Chico, Crônicas de Além Túmulo. E tem uma passagem aqui, aonde Rapidinho, viu, Alessio? Eu sei que você está olhando no relógio. Coração de Mãe. Humberto de Campos está recebendo, né, uma mensagem de uma mãe sobre o seu filho, que ela quer ajuda sobre o seu filho. E ele começa a comentar, falar, né, sobre essas questões que nós temos, né, as oportunidades que nós temos de mudança, de transformação. Fica aqui, né, o convite para ler esse livro, que são vários textos, várias histórias, né? E olha o que ele fala num trechinho. Ele diz assim: somos obreiros da trama caprichosa das nossas próprias vidas. As mãos que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos ressequidos nas frontes verdes da vida. Ou seja, sempre teremos uma oportunidade, né, de melhora. Aí ele continua: as iniquidades, olha só, as iniquidades de um Herodes podem desaparecer sobre o manto de renúncia de um Vicente de Paulo. Então, ele dá a entender que Herodes, né, que sabemos, né, o qual que mandou matar as crianças, né, no próximo ao nascimento de Jesus, ele dá a entender, né, nesse texto, de que Herodes, depois de muitas reencarnações, é o Vicente de Paulo. Então, veja, né, como nós temos oportunidade. Então, Deus, Jesus, ele não fica preso ao pecado e ao pecador. Pelo contrário, ele vai nos dando oportunidade de estarmos revendo, de estarmos buscando ali nas reencarnações, estar, é claro, como vocês bem colocaram, que nada fica impune, né? Deus é toda justiça, mas ele é toda bondade. E dentro da sua justiça, nós vamos caminhando e chegando cada vez mais, como Emmanuel nos fala nesta noite, né? E João, que a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus, que começamos bem distante, né? Mas vamos caminhando, vamos buscando, vamos revendo, vamos aprendendo e nos aproximando de Deus. Então, que Jesus nos abençoe bastante, que possamos estar praticando, né,
todos esses ensinamentos, que a gente tenha consciência dos nossos pecados, que somos pecadores, né? E que a gente possa estar cada vez mais deixando, né, essas mazelas e nos aproximando do amor de Deus, da sua lei e da sua justiça. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Alessio? Isso aí, Verinha. Também poderia continuar aqui até amanhã, sem problema nenhum. Muito bom aprender, né? E você falou do exemplo, né, de Herodes, e a gente me fez lembrar na hora de São João Batista também, né? Reencarnação de Elias. Ele na pele de Elias também, né? Dentro das suas funções e atribuições lá. Mas, querendo ou não, cortou mais de 400 cabeças, né? E vem, depois também de várias experiências, várias encarnações, encarna nada mais, nada menos como São João Batista, que prepara todo o terreno para que Jesus possa vir e também, né, cumprir com a sua missão. Mas dada tanto amor e tanta bondade, e aí mais uma vez separando o pecado do pecador, conseguiu amenizar e pagar grande parte da sua dívida com amor. Então não teve que ter a sua cabeça cortada 400 vezes para pagar na mesma moeda. É onde você é o exemplo que retrata, né? Aquilo que você falou, que Jesus, que Deus é justo, mas também é misericordioso. Então, como que o maior advogado dele foi as benfeitorias que ele fez para pagar, e teve a sua cabeça cortada apenas uma única vez, e não 400. Então, é assim que funciona, é dessa forma. Então, todas essas pessoas que cometem essas atrocidades, inclusive nós, né, que possamos também, dentro das nossas falhas, nós temos e teremos sempre a oportunidade. E essas mazelas que acontecem em nossas vidas, nada mais é do que o nosso pagamento também, né? Temos que pagar. Chico Xavier, com toda a sua envergadura moral, veio com um problema no olho para pagar algo que ele fez numa outra vida, quando ele era, né? Isso ele mesmo conta, né? O Emmanuel que conta essa história para ele, que ele, enquanto era um carcereiro e teria abusado da sua autoridade e ter causado uma cegueira numa pessoa, num detento lá, né? Em uma pessoa que estava detida, teve que vir também pagar. Por isso que nenhum médico da Terra conseguiu curar aquele sangramento que ele tinha no olho, que foi uma condição que ele teve que pagar. Então, se Chico Xavier, com toda a sua envergadura, teve que pagar por esse processo, imagine nós, né? Também pecadores que somos, mas também temos a oportunidade, né? Não queremos pagar, seja lá o que for que nós tenhamos feito, na mesma moeda, sejamos caridosos, façamos o bem, né? Rapidamente, vamos nos lembrar do capítulo 20, os trabalhadores de última hora. Nosso planeta está passando por uma fase de transição em que deixará de ser um planeta de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, onde será feita, já está sendo feita, essa separação do joio e do trigo. Então, olha a oportunidade. A Verinha falou em oportunidade. Olha a oportunidade que nós temos agora de podermos fazer parte disso, né? De um novo planeta. Houve uma época no passado em que nós éramos maus, por instinto, por sobrevivência. Lá na época primitiva, nós tínhamos às vezes que aniquilar o outro para sobrevivermos. Essa era passou. Depois passamos a ver situações em que nós paramos de fazer o mal. Já não me identifico mais com nenhum tipo de maldade. Eu não tenho mais o pretexto da sobrevivência. Vem Moisés, vem Jesus, né, colocando o amor. Então chegou uma época em que nós não precisávamos mais fazer o mal. E deixamos muitos de nós, ainda não todos, de fazermos o mal. E tudo bem.
Foi uma evolução. Agora, nessa fase de transição, isso não basta mais. Então, não basta mais a gente não fazer o mal. A gente tem que fazer o bem. Se quisermos participar desse mundo de regeneração, nós temos que fazer o bem. E é por isso que teve, né, dentro desse capítulo 20 que nós falamos, os trabalhadores da última hora, logo no item 2, já tem justamente os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? Nós. As últimas oportunidades de estarmos aqui, encarnados na Terra. Só que essa oportunidade foi dada para todos. Inclusive esses, né, todos que podemos estar incluídos, que fazemos ainda alguma maldade. Olha, ainda há tempo. É a última oportunidade. Então, deixem de fazer o mal e passem a fazer o bem. Essa é a única forma de ingressarmos numa vida melhor no futuro. Então, que possamos, diante desta mensagem, lembrarmos de fazermos essa distinção. Porque isso é um ato de caridade. Dificílimo. Nossa, como é difícil. Uma pessoa que fez mal para mim, eu separar o pecado do pecador. Mas é assim, essa é a receita. Se ainda não conseguimos nutrir o amor verdadeiro, né? Que ainda estamos longe da envergadura de Jesus, mas que pelo menos não vamos nutrir ódio, não vamos nutrir raiva, sentimento de vingança. E orar, porque aí nós estaremos fazendo bem. Pelo menos orar para que a pessoa possa encontrar o caminho. Olha que mudança de chave, e isso é possível. Amar, talvez, como Jesus amou, ainda talvez é mais difícil. Mas pelo menos não nutrir sentimento de raiva, de ódio, e orar para que a pessoa encontre a luz, isso é um ato de caridade. Isso já conta, né? Então, que possamos agir, tentarmos agir dessa forma, pensar desta forma, para que nós não sejamos o algoz de ninguém, passar a perna em ninguém, falar mal de ninguém, tentarmos viver a nossa vida sem fazer o mal e sermos útil, fazendo o bem sempre que possível, inclusive aqueles que nos tentam contra nós. Tem uma frase que a gente sempre fecha aqui com a frase, né, que é atribuída ao Padre Quevedo, que eu sempre ouvi essa frase e eu confesso que eu não concordei. Mas depois de hoje, nesse estudo, a gente pelo menos compreende e entende de uma forma melhor, e faz todo sentido, que a frase ela diz o seguinte: odiar o pecado e amparar o pecador. É uma frase que se infere da própria doutrina de Cristo, revelada e não inventada. Então, olha que profundidade, né? A gente não faz essa distinção entre o pecado e o pecador. Para a gente é tudo a mesma coisa, a gente quer que aniquilar e quer distância. Mas quando a gente olha por esse prisma cristão, né, a gente separar, né, o ato da pessoa, fica mais fácil da gente conseguir, pelo menos, não nutrir esses sentimentos ruins, que só vai fazer mal para nós mesmos. Então, agradecemos a todas as pessoas que nos acompanham ao vivo, também aqueles no programa gravado, esta grande oportunidade de um estudo difícil, um estudo que requer uma viagem interior no nosso ego, né, para podermos entender como que funciona, mas totalmente passível de se pôr em prática. E essa é a intenção do nosso programa e de todos os nossos estudos dentro da doutrina espírita, né? Agradecendo imensamente por esse estudo de hoje. Verinha, mais uma vez, minha companheira, que já receba aí um lindo buquê de rosas multicoloridas, com todas as vibrações de paz, amor e luz. Também ao nosso convidado especial, Leandro, e passo para que você também faça aí as suas considerações finais e nos brinde com as vibrações na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Até a próxima. Eu já agradeço também pela oportunidade. Passa tão rápido, né? Igual o Alessio falou, né? A vontade é de ficar algumas horas aqui, né? Mas a gente sabe, a gente tem um compromisso com o horário e tudo que a gente acaba refletindo faz muito bem para a gente, né? E é interessante, pegando até o gancho que o Alessio falou sobre praticar o bem, é sobre realmente a gente se permitir
a praticar realmente a caridade. Até porque quando a gente tem o olhar, né, para o próximo, a gente desperta essa sensibilidade, começa a refletir também sobre os nossos atos. Porque em algum momento da nossa jornada vai ter esse despertar, mais cedo ou mais tarde, mas que possamos buscar esse despertar também, porque cabe a cada um de nós os nossos esforços. Então, quando a gente se depara com os nossos irmãos de caminhada com uma situação muitas vezes inferior, a gente vê que realmente a gente tem que rever alguns conceitos da nossa vida. Eu vejo até com o trabalho de assistência às pessoas em situação de rua, cada um daquelas pessoas tem uma história como a gente. E muitas vezes a gente coloca todo mundo na mesma prateleira. E não consideramos que cada um tem uma jornada e se estão ali naquele momento, porque aconteceu algo, né? Precisam passar por aquele momento também. E claro que em algum despertar vai verificar que precisa ter uma transformação, assim como nós. Então, eu acho que quando a gente realmente se permite, a gente até se envergonha, fala, poxa, eu reclamo da minha vida, tem algumas atitudes que estão no meu controle, a rédea da minha vida em alguns momentos, eu consigo ter essa mudança, mas eu prefiro terceirizar. Então, que a gente possa tirar essa condição de vítima. A gente fala sempre na doutrina espírita que realmente é importante a gente buscar o conhecimento, né? Como Jesus mesmo fala, conheça a verdade e ela vos libertará. Então, que a gente possa se permitir buscar esse conhecimento, que é o primeiro passo para que a gente consiga ter condições de transformar mesmo o nosso comportamento e até compreender o comportamento do próximo. Porque sem isso a gente fica no piloto automático e acha que estamos sempre certos, que somos os donos da verdade e realmente temos um martelo para conseguir mesmo dar a sentença de cada um. E quem somos nós para sentenciar alguém, né? Então, que a gente possa ter essa humildade, né? E não levantando muito tempo, né? Mas um grande exemplo disso eu vejo Jesus, né? Quando lavou os pés no jantar. Olha que exemplo de humildade e de realmente prestação de serviço ao próximo, né? E nós, né? Será que a gente coloca num patamar que não precisamos mais disso? E pelo contrário, né? A gente precisa realmente despertar mesmo para orar ao próximo, né? Então, que a gente possa refletir tudo que foi falado nessa noite. E vamos nesse momento, então, partindo para as vibrações finais e o encerramento, já agradecendo a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade divina pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, que possamos ter condições de refletir e buscar colocar em prática ao longo da nossa caminhada, todos os exemplos aqui citados, e vamos já levando as nossas vibrações em amor e carinho para todos os nossos companheiros que estão assistindo essa live, esse encontro, aos que vão assistir no gravado, mas que se sintam fraternalmente abraçados, fortalecidos, e vamos também levando muita luz e amor para todos os lares e todas as famílias, para que possam manter a harmonia, o respeito e o amor. Assim também pedimos licença à espiritualidade divina para vibrarmos por nós mesmos, os estados que somos, do corpo e da alma, já endereçando também as nossas vibrações a todas as pessoas que passam pela aprovação da enfermidade, e para que todos que ainda não teve o despertar de mudar, de transformar a sua vida também, em algum momento, mas que a espiritualidade possa dar todo discernimento e sabedoria para que a gente consiga enxergar essa evolução, essa oportunidade que Deus, na sua infinita bondade, nos presenteia e que possamos aproveitar da melhor forma possível. E vamos deixando vibrações entreabertas para que a espiritualidade de luz possa levar sempre aonde houver necessidade, já afirmando o compromisso de estarmos aqui reunidos em uma outra oportunidade, mas acompanhamos também as próximas lives. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Leandro, Alessio, aos companheiros que estão aqui conosco também. Vibrações de muita luz, de paz e amor, entregando também na mão do Alessio, do Leandro, que eles possam levar essas vibrações de amor
pela essa noite e a sua jornada. Agradecemos demais, muito obrigado pelas reflexões e que possamos agora, né, no nosso dia a dia, estar colocando um pouquinho em prática, né? Que Deus nos isso aí. abençoe. Boa noite. Obrigado. Até a Bom dia, próxima, pessoal. pessoal. Até a próxima. Obrigado, Muito Leandro. obrigado. Obrigado, Aninha. Obrigado Eu a que todos. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.